nosso grupo, Helena Quintela, Eleni Edidi, Brian e Antônio Bressan, vamos falar no nosso trabalho de muros sobre a muralha da China. A muralha da China foi um grande marco na história e é tida como o maior muro do planeta até hoje. A obra histórica de início uniu fortificações erguidas e formou um sistema contra invasões dos inimigos vindo do norte, abrangendo diversas dinastias. Então, por possuir uma história iminente e grandiosidade arquitetônica, ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e inclusive é uma das principais atrações turísticas da China, revelando uma imensa importância e que por isso vamos analisá-la. Então, a gente pode, assim, com esse maior conhecimento, relacionar essa muralha com a finalidade de um muro e seus papéis exercidos em cada época. Bom, a Muralha da China, também conhecida como Grande Muralha, é uma construção arquitetônica que começou a ser construída em 220 a.C. e somente foi finalizada no século XVI. Ela não é constituída somente por uma estrutura, e sim composta por várias muralhas. Ela foi construída de forma peculiar e inteligente, e por diversos tipos de materiais, desde blocos de pedras até taipas, granito, calcário e tijolos. E seu piso também foi estruturado a partir de uma mistura de pedras, que eram compactadas por rolos feitos de troncos. Esse processo foi realizado por no mínimo 4 camadas, então após isso eles o pavimentaram. Isso permitiu uma ótima circulação. Além disso, a ponte da muralha faz ligação entre quase 1000 fortes. E devido a isso, ao longo dela existiram janelas e troneiras. Essas troneiras eram espaços para serem colocadas as bocas de canhão, além de que também existiam as plataformas para ataque de inimigos e torres de almenara para facilitar a comunicação entre os militares através de sinais. Ela foi sendo desenvolvida devido à grande quantidade de invasões recebidas dos povos do norte vindo da Mongólia e da Manchúria. Assim, foi feita para consolidar o Império de Qin Shi Huang, tendo uma função de defesa militar, objetivando a proteção do país contra invasores e também ocupar homens desordeiros e soldados que, com o fim das guerras, ficavam sem trabalho. A construção, entretanto, persistiu durante as dinastias Zhou, dinastia Qing, dinastia Han e dinastia Ming. Historiadores também apontam que a ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Qin Shi Huang pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. Agora, em questão à localização, essa muralha inicia-se na província de Gansu e termina no Golfo de Bohai. Ela atravessa várias montanhas ao longo de 11 províncias do país e das regiões autônomas da Mongólia Interior e da nacionalidade Uyghur. Com a demora de centenas de anos para que fosse construída ao longo das dinastias, a construção da muralha foi reparada. Ainda que tenha sido construída com objetivos militares, o Império Qin não corria riscos com relação às tribos quando a muralha da China começou a ser construída. Havia pouca resistência, ainda com a relação dos Heng Sun-nu, que haviam fixado no território na China quando o exército de Meng Tian os expulsou. A ideia era uma defesa contra ataques futuros. A muralha ainda era um local conveniente para dar empregos aos soldados sem trabalho, que ao final da construção seriam postos em toda a extensão. E muitas vezes também acabavam mortos, né? E esses mesmos eram jogados em cima e acabaram sendo construídos a muralha em cima desses povos mortos. E aí, quando o imperador Qin Shi faleceu, a China enfrentou um grande período de agitações políticas e revoltas que trouxeram uma paralisação na construção. E depois reiniciou-se com a dinastia Han, em que o imperador Liu Bang utilizou a construção não só como proteção militar, mas também para regular o comércio de seda, as incursões dos mongóis xianbés e os dos povos que ameaçaram o Império Chinês no decorrer da história. Entretanto, não foram impedidas pela construção da muralha, que por volta do século XVI acabou perdendo sua função estratégica, sendo abandonada na dinastia Qing. Em torno de 1664, Deng Xiaoping, entretanto, no século XX, deu prioridade à construção da muralha da China como um símbolo do país. Mas na restauração do monumento não tinha normas para sua utilização adequada, que além de não haver intensos critérios técnicos, que acabaram gerando críticas vindas dos preservacionistas, e acredita que por isso a Grande Muralha da China hoje esteja em grande parte em ruínas. A civilização da China possui um elevado grau de desenvolvimento tecnológico. Os
chineses já dominavam diversos assuntos como matemática, astronomia, artes, cartografia e possuíam um domínio pleno em técnicas de engenharia destinadas à construção de edificações. A muralha foi consequência dessa percepção, sendo composta por 2.300 km de extensão e altura aproximada de 7,5 metros e uma largura de 3,75. Para a construção do local, os pesquisadores dizem que foram usadas 1 milhão de pessoas como mão de obra. Ela foi construída por ex-soldados de guerra, escravos e civis. Dessa forma, muitos homens faleceram por más condições de trabalho ou higiene, ou seja, estima-se que 250 mil pessoas perderam as suas vidas. E por isso eram jogadas na própria construção e depois que eram jogadas dentro da própria construção, continuava-se a obra. Então tinha um certo desrespeito com a vida. Além disso, é estimada 40 mil torres em toda a sua extensão e era a partir delas que os soldados podiam observar a movimentação dos inimigos. Atualmente, esta é uma das maiores obras já construídas pelo ser humano. Antigamente, era composta por defesa militar. Já hoje em dia, esse contexto foi alterado devido às ameaças de outros países que a muralha não tinha capacidade de se defender. Assim, há uns locais com maior quantidade de turismo, recebendo mais de 4 milhões de visitas por ano. No mundo antigo, os gregos nomearam as 7 maravilhas do mundo. Recentemente, a New Open World, organização suíça que fez pesquisa com o mundo inteiro com voto popular, elegeu a China como uma das principais maravilhas do mundo. A muralha está em decomposição, isto por conta da má restauração de sua construção e também pelos materiais utilizados. Estes são blocos de pedras frágeis, taipas e tijolos. Além disso, outro fator que está corrompendo-a é a depredação e o roubo de tijolos. Pesquisadores apontam que cerca de 14 mil quilômetros podem estar em risco e segmentos da muralha já foram destruídos, boa parte pela erosão e o resto pelas tempestades de areia. Mesmo sendo uma das construções mais conhecidas do mundo, é dito que a não conhece, e o que nos traz o ditado do escritor William Lindsay disse: sempre há algo de novo para ser descoberto. Foi por volta do século XIX, com a expansão chinesa ao norte, que a Grande Muralha da China perdeu sua função estratégica e foi abandonada como estrutura militar. O que era algo exclusivo para o uso bélico no passado e que trouxe vantagem bélica, hoje passa a ser um dos principais pontos turísticos do mundo e um símbolo chinês, como, por exemplo, as pirâmides do Egito ou até mesmo o Cristo Redentor. A mudança da funcionalidade da muralha ocorre devido às novas políticas que não precisam mais proteger a China de invasões e não precisam mais proteger-se de guerras das eras antigas. Essa defesa não tem mais necessidade na atualidade, principalmente por conta dos avanços das tecnologias. E devido à sua beleza e história por trás, passa a ser considerado um ponto turístico cobiçado pelos turistas, e uma outra forma do governo chinês de tirar proveito da muralha pelo lucro trazido através deste. Em 2007, a muralha passa a ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo, assim incentivando ainda mais o turismo. Em tempos não pandêmicos, estima-se que aproximadamente 10 milhões de turistas visitam a atração por ano. Mesmo com sua larga extensão, o turismo é concentrado geralmente em alto grau de turistas ao mesmo tempo, como mostra a imagem. Devido às altas taxas de visitantes, foi imposto em 2019 um limite diário de 65 mil visitantes diariamente. O turismo em expansão, negligência e fundos inadequados para a proteção estão afetando a Grande Muralha da China, e de acordo com os relatórios mais recentes, apenas 1/3 foi bem preservado e protegido. Outro terço está em ruínas e o terço restante foi completamente destruído. Seria esse turismo saudável? A muralha também foi homenageada por uma automobilística chinesa, nomeada também de Great Wall. A 7ª maravilha do mundo também não fica fora de anúncios. Também na muralha ocorre uma das provas de corrida mais difíceis do mundo, a Maratona da Muralha da China, onde os corredores devem percorrer distâncias que variam entre 8,5 e 42 quilômetros, num percurso cheio de sobe e desce. Corredores levam mais de 3 horas para percorrer todo o trajeto. Agora vamos passar a 2 vídeos. O primeiro trata da
da planta invasora que ameaçam o futuro da muralha da China. E o segundo é um bom resumo do que falamos para ajudar no quiz e o melhor entendimento do assunto. A 13,000-mile dragon of earth and stone winds its way through the countryside of China with a history almost as long and serpentine as its structure. The Great Wall began as multiple walls of rammed earth built by individual feudal states during the Chunqiu period to protect against nomadic raiders north of China and each other. When Emperor Qin Shi Huang unified the states in 221 BCE, the Tibetan Plateau and Pacific Ocean became natural barriers. But the mountains in the north remained vulnerable to Mongol, Turkish, and Xiongnu invasions. To defend against them, the emperor expanded the small walls built by his predecessors, connecting some and fortifying others. As the structures grew from Lingtao in the west to Liaodong in the east, they collectively became known as the Long Wall. To accomplish this task, the emperor enlisted soldiers and commoners, not always voluntarily. Of the hundreds of thousands of builders recorded during the Qin dynasty, many were forcibly conscripted peasants, and others were criminals serving out sentences. Under the Han dynasty, the wall grew longer still, reaching 3,700 miles and spanning from Dunhuang to the Bohai Sea. Forced labor continued under the Han Emperor Han Wudi, and the wall's reputation grew into a notorious place of suffering. Poems and legends of the time told of laborers buried in nearby mass graves or even within the wall itself. And while no human remains have been found inside, grave pits do indicate that many workers died from accidents, hunger, and exhaustion. The wall was formidable, but not invincible. Both Genghis and his son Kublai Khan managed to surmount the wall during the Mongol invasion of the 13th century. After the Ming dynasty gained control in 1368, they began to refortify and further consolidate the wall using bricks and stones from local kilns. Averaging 23 feet high and 21 feet wide, the wall's 5,500 miles were punctuated by watchtowers. When raiders were sighted, fire and smoke signals traveled between towers until reinforcements arrived. Small openings along the wall let archers fire on invaders, while larger ones were used to drop stones and more. But even this new and improved wall was not enough. In 1644, northern Manchu clans overthrew the Ming to establish the Qing dynasty, incorporating Mongolia as well. Thus, for the second time, China was ruled by the very people the wall had tried to keep out. With the empire's borders now extending beyond the Great Wall, the fortifications lost their purpose. And without regular reinforcement, the wall fell into disrepair. Rammed earth eroded, while brick and stone were plundered for building materials. But its job wasn't finished. During World War II, China used sections for defense against Japanese invasion, and some parts are still rumored to be used for military training. But the wall's main purpose today is cultural. As one of the largest man-made structures on Earth, it was granted UNESCO World Heritage status in 1987.
Originally built to keep people out of China, the Great Wall now welcomes millions of visitors each year. In fact, the influx of tourists has caused the wall to deteriorate, leading the Chinese government to launch preservation initiatives. It's also often acclaimed as the only man-made structure visible from space. Unfortunately, that's not at all true. In low Earth orbit, all sorts of structures like bridges, highways, and airports are visible, and the Great Wall is only barely discernible. From the moon, it doesn't stand a chance. But regardless, it's the Earth we should be studying it from, because new sections are still discovered every few years, branching off from the main body and expanding this remarkable monument to human achievement.